junto com os irmãos, tá certo? A Oceli, por várias vezes, pelo trabalho dela, que ela não podia mudar para ir, né? Mas por diversas vezes ela teve com a gente aí também na igreja, então a maioria das pessoas da igreja, os mais antigos, conhecem a gente, né? Mas a gente está muito honrado de ter recebido esse convite, né, da Maria e do Cleison, para falar um pouquinho sobre essa questão da adoração, né, da unidade, ou unidos em adoração, né? Nesse momento que a gente vive singular, né? Eu, pelo menos, nunca tinha passado por uma situação dessa, acho que ninguém passou, né? A gente já está aí, vai para 5 meses já preso em casa, saindo só para alguma coisa de emergência. E a gente tem aprendido muito com essa situação, tá certo? Toda situação que acontece, que às vezes aos nossos olhos é complicado, né? É difícil, mas em todas as situações a gente tira aprendizado para as nossas vidas, tanto na nossa vida secular quanto na nossa vida espiritual. E a gente tem aprendido alguma coisa aí nessa caminhada, né? Mesmo porque nesses 39 anos de casado aí, acho que é a primeira vez que a gente fica tão junto, né? A Celi sempre trabalhou fora, eu também, né? Fora esses quase 8 anos que a gente ficou em Blumenau, longe um do outro, né? Mas acho que nesses 39 anos de casado é a primeira vez que a gente fica tão junto, né? E a gente tem vivenciado algumas coisas aí que a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês também. Tá ok? Você quer falar alguma coisa? Não. Já dei a introdução. Bem, no mais é isso aí, né? A gente tem 2 filhas também, né? Para quem não conhece, a Mariane, que está na fotinha aí. Ela ia estar com a gente hoje também, mas não pôde, porque ela teve um compromisso de trabalho também no mesmo horário, né? De última hora. E temos também a Miriam, que hoje está casada com o Diego e está morando em São Paulo, né? E trabalhando lá também. Mas as pessoas da igreja, aí, os mais antigos, conhecem a nossa família aí toda. Bom, então, a gente quer começar já dentro do assunto, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está todo mundo ouvindo a gente bem? Tá? Todo mundo está ouvindo tranquilo? A gente estava tímido aqui, mas agora a gente ligou a câmera. Que bom. Fico feliz de ver o rostinho de vocês. Vocês escutaram o que a gente falou e a apresentação, Sim. não? Estamos. Estávamos ouvindo. Legal. A gente fica feliz de ter vocês com a gente aqui também. Bem, então, já começando o assunto que a gente quer falar um pouquinho com vocês hoje, né? Se vocês quiserem interromper para alguma coisa aí, podem ficar à vontade, tá? Sintam-se à vontade também. A gente quer falar um pouquinho hoje sobre essa unidade na adoração, ou unidos em adoração, que é esse momento peculiar aí e que a gente está vivendo hoje, né? Como casal, igual eu falei, né? Nesses nossos 39 anos de casado, aí quase 40, acho que é o momento que a gente conviveu mais junto, eu e o Celi, né? Foi o momento que a gente está passando mais tempo junto. E a gente tem aprendido alguma coisa. Bom, a introdução que a gente quer dar nesse assunto, a gente quer falar sobre um versículo. Eu vou botar uns slides aqui para vocês acompanharem melhor o que a gente quer falar, ok? Só um minutinho que eu sou meio novo nisso aqui, tá? O Cleison vai me ajudar aí que ele tem mais conhecimento. Tá dando para todo mundo ver direitinho? Você tirou a imagem? Deixa eu só mudar alguma coisa aqui, tá? Deixa eu botar a imagem aqui para a gente vendo vocês também. Isso que a gente, se quiser falar, a gente vê. Ok? Tá dando para todo mundo ver o slide aí? Beleza? Bom, A gente então... está vendo aqui. Oi?
A gente está conseguindo ver aqui. Ah, legal. Então, o tema é esse aí, né? Unidade em adoração. Unidade na adoração. Ok? A introdução que a gente quer dar é um versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 46. Está escrito aí na tela, né? Ninguém precisa abrir se não quiser, né? E nessa versão minha, diz assim, o versículo 46 do capítulo 2 de Atos. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Ok? Então, o que a gente quer falar nessa introdução é o começo, na realidade, da igreja, né? A igreja, como nós conhecemos hoje, ela foi tomando formas, mas na época de Cristo, logo após aí a ascensão de Cristo, né, aos céus, que os apóstolos continuaram o trabalho, né? Que os irmãos faziam? Eles iam ao pátio do templo, se reuniam no pátio do templo. O que é o pátio do templo? O templo, na época de Cristo, tinha algumas divisões, tá, ok? Tinha esse primeiro pátio, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos. Voltando de trás para frente, o santo dos santos era o local que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para poder oferecer sacrifício por ele, tá, ok? O lugar santo era o lugar frequentado pelos sacerdotes. Só os sacerdotes entravam. E tinha o pátio do templo, que é onde os nossos primeiros irmãos se reuniam, que era onde o povo podia reunir. Era onde o povo se reunia para oferecer os sacrifícios de adoração a Deus. Então, os primeiros cristãos, eles se reuniam nesse pátio para ouvir os sacerdotes, ok? Para adorar junto com os levitas, que estavam também neste ambiente, e para oferecer os sacrifícios. Era maneira, nessa época, deles adorarem a Deus, ok? Então, existiam alguns tipos de sacrifício, que a gente vai falar um pouquinho na frente, né? Mas primeiro a gente quer frisar só essa reunião deles primeiro no pátio, ou seja, é como se eles estivessem na igreja, nesse primeiro momento, né, reunidos ali com pastores, né, com o ministério de louvor, nessa adoração ali, em conjunto, no mesmo propósito. Num segundo momento, eles iam para as casas, e ali é que a igreja realmente crescia. Ali é que a igreja se desenvolvia. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração. O que representa isso? Quando eu convido alguém para dentro da minha casa, é para uma reunião íntima, é para aquilo que a gente quer compartilhar, quer comungar, quer ter comunhão com essas pessoas. Então, era o momento de comunhão deles dentro das casas, correto? Eles se reuniam ali para compartilhar o pão, para ter conversas. Eu quero crer que nesse momento ali nas casas, eles meditavam sobre aquilo que ouviram no templo. Eles falavam sobre a adoração praticada no templo. Só que dentro da casa, ali dentro das casas, era um momento também de adorar a Deus. E lá na frente a gente vai ver o porquê disso aí. Esse momento de adoração dentro das casas. Então era um momento único, era um momento ímpar, que hoje na nossa vida aqui, corrida, né? Trabalho, não nesse momento que a gente vive hoje, que não está nem se podendo reunir na igreja, né? Mas nessa vida normal nossa que nós levávamos, nessa correria, muitas vezes a gente não tinha tempo de se reunir nas casas, nesse aconchego ali, na intimidade, compartilhando as coisas de Deus junto com os irmãos. O que eles faziam
no primeiro momento da igreja, né, na criação da igreja, mesmo porque existia o templo, onde todo judeu ia para se reunir para fazer a sua adoração ali em modo de sacrifício, e essa questão das casas. Por quê? Fora disso, tinha a sinagoga, que era a igreja normal do judeu. Ali alguém lia e falava da Bíblia, explanava sobre as escrituras, não da Bíblia, né, dos escritos da época, que ainda não existia a Bíblia ainda. Mas era na casa que tudo acontecia. Era na casa que existia essa comunhão. Era na casa, na intimidade do lar ali, que existia uma adoração única e sincera a Deus. Nessa união dos irmãos, nessa união da família, dos familiares que se juntavam ali, ok? Então, nos tempos modernos hoje, às vezes a gente entende essa adoração somente com aquele momento ministrado pelo Ministério de Louvor, tá certo? Às vezes a gente entende que adorar a Deus é só quando a gente está na igreja, ouvindo o Ministério de Louvor cantar, a gente cantando junto, a gente participando junto ali. Às vezes a gente entende que seja só isso, mas não é, tá certo? O conceito de adoração é muito mais abrangente do que somente cantar música, do que somente expressar a nossa adoração através dos cânticos, através da dança. Existe muito mais coisa do que isso aí. A adoração, na realidade, ela é muito mais abrangente do que só esse momento de comunhão ali dentro da igreja. É óbvio que também é um momento de adoração. É óbvio que também é um momento que a gente se entrega a Deus ali, naquele momento cultico, né? Naquela comunhão com os irmãos ali, é um momento de adoração a Deus, mas não é o único. A gente precisa entender um pouquinho mais o que é essa adoração a Deus, correto? Então, vamos entender um pouquinho quais são esses conceitos de unidade e de adoração. Bom, unidade é a harmonização de esforços entre duas ou mais pessoas, aliança, coesão, união. Então, o conceito de unidade é esse, é uma harmonia que várias pessoas, né, duas ou mais pessoas, fazem para que possam compartilhar alguma coisa. É um momento de união, tá certo? Compartilhando harmonicamente algum esforço em prol de alguma coisa, tá? Adoração. Qual que é o conceito de adoração? Na Bíblia, deixa eu só tirar um pouquinho da frente aqui, que senão me atrapalha ali um pouquinho. Na Bíblia, a adoração aparece, essa palavra adoração aparece no Antigo Testamento por 59 vezes. Ela, na palavra hebraica, ela é a palavra proskuneo, que significa prostrar-se, venerar, beijar a mão, prestar homenagem a alguém, fazer reverência a alguém e adorar. Então, essa palavra hebraica, ela abrange esse monte de significado de adoração, tá certo? Prostrar-se, né? Falando da adoração nossa como cristão a Deus, né? Prostramos diante de Deus, veneramos a Deus, só a Ele que nós veneramos. Beijamos a mão, né? Quando Cristo estava na terra junto com os discípulos, né? Prestamos homenagem a Deus e fazemos reverência a Ele e o adoramos. Este é o conceito bíblico de adoração. Vamos continuar mais um pouquinho. A unidade. Deixa eu só ver a minha folha aqui. Jesus, antes de ser crucificado, ele intercedeu pelos discípulos, né, e concomitantemente por todos nós que somos seus discípulos, para que pudéssemos aprender e receber o espírito da unidade. Jesus disse que o mundo só o conheceria se visse esse espírito de unidade em nós. Então, aqui já começa a adoração. O que o mundo precisa ver na gente? O mundo precisa ver em nós Cristo, tá certo?
Nós é que temos que demonstrar ao mundo quem é Cristo. E nós só vamos demonstrar Cristo para o mundo se nós tivermos união, se nós tivermos nessa unidade. Se nós comungarmos das mesmas coisas, da mesma palavra, da mesma comunhão, se nós comungarmos dos mesmos ensinamentos, das mesmas vontades de Deus para a nossa vida. Então, que Jesus orou pelos discípulos, né? E por nós também, é que nós fôssemos um como ele é um com o Pai. Então, Cristo, enquanto andou aqui na Terra, ele era um com o Pai, tá certo? Ele diz que ele não veio para fazer a vontade dele, mas que ele veio para fazer a vontade do Pai, correto? Então, ele era um com o Pai. E nós precisamos ser um com ele, conforme está escrito no livro, no Evangelho de João, no capítulo 17, os versículos 21 e 23. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos estar nele, unidos juntos com ele, para que o mundo veja Cristo em nós. Tá certo? Ninguém vê a Cristo hoje. Ninguém vê, a não ser pelos olhos do Espírito, caso Deus permita. Mas as pessoas nos veem. Quando nós nos declaramos cristãos, nós estamos dizendo para o mundo que nós somos discípulos de Cristo, ou pequenos cristos, né, como o significado da palavra no hebraico. Então, nós demonstramos Cristo para o mundo, tá certo? E certa vez, num discipulado, alguém disse para nós que a primeira Bíblia que o incrédulo lê é a nossa vida, tá certo? Aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, eles leem a nossa vida. E quando nós estamos em Cristo, eles vão ler Cristo em nós, ok? Então, continuando, é certo saber que a unidade não é uniformidade, mas é uma ação coletiva. Ou seja, a unidade não quer dizer que somos todos iguais, que temos que ser da mesma forma, que temos que vestir da mesma forma, que temos que falar das mesmas formas, mas é uma ação coletiva, que tende a um único objetivo, correto? Qual que é o nosso objetivo? Divulgar Cristo para aquelas pessoas que não conhecem. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa ação coletiva. Isso não significa que todos se tornam iguais. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem suas qualidades e cada um tem seus defeitos, correto? Então, nós não somos iguais, mas que essas diferenças desapareçam. Ou seja, que cada um abra mão do que for necessário para alcançar o objetivo comum, correto? Então, o nosso objetivo é adorar a Deus e transmitir àqueles que não conhecem Cristo, para que eles sejam salvos e se juntem a nós nessa adoração a Deus. Então, aquilo que nós possamos ter de diferenças tem que sumir, para que a gente possa alcançar esse objetivo comum. Dentro daquilo que nós estamos falando, adoração a Deus, adorar a Deus, tá certo? Então, no caso aqui, meu e da Oceli, se a gente tem alguma diferença entre nós de conceito ou de alguma coisa que possa interferir nessa adoração a Deus, a gente precisa abrir mão disso, para que a nossa adoração possa atingir o coração de Deus, correto? Então, quando há unidade, as forças se somam, porque um ajuda o outro, estimulando assim a todos. Uma vez que, tendo a mesma visão, cada um sabe que precisa lutar para conquistar o objetivo, correto? Então, a gente precisa abrir mão das diferenças para que a gente possa unir forças na nossa adoração a Deus. A gente precisa ter unidade nessa adoração a Deus, correto?
É o princípio da unidade que Jesus disse em Mateus 18:19. Quando dois concordarem na terra em oração, será concordado no céu e concedido a Deus Pai. Então, Jesus foi bem claro nisso aí. Quando dois ou mais concordamos aqui na terra, isso é ligado no céu. Correto? Então, Deus concede. Quando eu e o Celi, quando o casal, quando a família está junto nesta adoração, nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo, essa adoração alcança o trono da graça de Deus. Essa adoração vai até Deus e Deus recebe essa adoração nossa, ok? Enfim, a unidade é o propósito de Deus para o seu povo, ou seja, Deus quer que nós tenhamos essa unidade para, como eu disse, né, as pessoas vejam Cristo em nós, correto? Então, vamos lá, continuando o conceito. O sentido do termo adoração é chegar-se a Deus de um modo reverente, submisso e agradecido a fim de glorificá-lo. Todos nós sabemos que, mesmo Paulo fala lá em Romanos, né, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, nós não conseguimos por nós mesmos chegarmos a Deus, a não ser através de Cristo, através da justificação pelo sacrifício de Cristo. Então, nós não merecemos nada daquilo que Deus nos concede. Eu acho que todos nós concordamos com isso, né? Que por nós mesmos não merecemos nada daquilo que Deus nos concede. De ter uma família, de ter uma casa, de ter filhos, né? De ter uma vida cristã, de sermos salvos. Nada disso nós merecemos, correto? Nada disso nós merecemos, só pela graça de Deus. Então, nós temos que agradecer a Deus por isso. Nós temos que ser reverente, submisso à vontade de Deus e agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Se a gente dorme e acorda vivos, é pela graça de Deus. Se a gente respira, é pela graça de Deus. Se hoje a gente pode estar aqui reunidos para falar sobre Deus, sobre adoração, é somente pela graça de Deus, porque se não fosse por Ele, nós não conseguiríamos fazer nada. Então, tudo nós temos que adorar a Deus, temos que glorificá-lo. Adorar é um ato de rendição, de exaltação, de reverência, de gratidão, serviço e louvor a Deus. Ou seja, é uma vida inteiramente ligada a Deus, é ter uma relação íntima com Ele, é falar, é pensar, agir, cantar, né? Viver em total sintonia com a vontade e a sua palavra. Então, existem várias maneiras de nós adorarmos a Deus. Acho que eu pulei um pedaço aqui de uma anotação que eu fiz, só um minutinho. Pulei sim. Vou botar um pouquinho daqui a pouco. Então, existem várias maneiras de nós adorarmos a Deus, correto? A gente pode dançar, adorar a Deus falando, pensando, agindo, cantando e vivendo nessa total sintonia com a vontade de Deus. E algumas formas de nós adorarmos a Deus, como nós já falamos aqui, quando nós estamos reunidos na igreja, junto com o ministério de louvor, adorando a Deus, cantando, né? Orando em agradecimento, dançando, né? Às vezes, quando a gente tem possibilidade de dançar na presença de Deus, é uma maneira de adorar a Deus. A gente pode também adorar a Deus orando, correto? Em nossas orações de agradecimento a Deus por tudo que Ele faz por nós. A gente pode escrever, né? Poemas de adoração a Deus, conforme os salmistas, né, escreviam naquela época. A gente também pode fazer isso, escrever poemas de adoração a Deus. A gente adora a Deus também quando a gente está estudando a palavra dele. Quando nós abrimos a Bíblia para ler, para meditar, é uma maneira de nós estarmos adorando a Deus. Por quê? Estamos buscando conhecer a Deus.
estamos buscando saber qual é a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós estamos entrando na submissão à vontade de Deus. Aí nós estamos adorando a Deus. Deus se alegra com isso. Quando nós tiramos tempo para meditar, para ler a palavra, para estudar, isso alegra o coração de Deus. Também uma maneira de nós adorarmos a Deus é quando nós rejeitamos o pecado na nossa vida. Quando nós somos tentados a pecar de alguma forma, e aí cada um entende qual é a sua fraqueza, onde o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele nos tenta. Quando nós não nos deixamos levar pela tentação, Deus se alegra. Então, é uma maneira que nós temos de adorar a Deus, quando nós abrimos mão da vontade da nossa carne, da nossa própria vontade e fazemos a vontade de Deus. Ou quando nós rejeitamos o pecado na nossa vida, também é uma maneira de adorar a Deus. E a outra maneira de adorar a Deus é quando nós amamos as pessoas que estão próximas de nós, quando nós amamos o nosso próximo. Quando Jesus disse para aqueles homens que o questionaram sobre a parábola do salteador, né, do samaritano, do bom samaritano, o que ele demonstrou ali? O samaritano foi aquele que adorou a Deus porque ele amou o próximo. Ele não conhecia o cara, ele não sabia quem era, muito pelo contrário, era um judeu que era praticamente um inimigo seu, mas ele foi lá, ajudou, fez o que ele podia, que estava ao seu alcance e até mais, para abençoar a vida daquele desconhecido para ele, daquele que era considerado seu inimigo. Então, Deus se alegra com isso. Quando nós amamos o nosso próximo, quando nós amamos aquelas pessoas que estão à nossa volta, é uma maneira de adorar a Deus, porque é isso que Jesus ensina. Quando perguntaram para ele qual que era o maior mandamento, ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse era o segundo e mais importante mandamento. Então, Deus se alegra quando a gente disponibiliza tempo para ajudar alguém, quando a gente disponibiliza tempo para ouvir alguém, quando a gente disponibiliza tempo para dar uma palavra de conforto, quando a gente abre mão, às vezes, de algo que a gente gosta para estar junto com alguém que está passando por um momento difícil. Essa também é uma maneira de adorar a Deus, ok? Então, continuando no slide, a palavra lá em 1 Samuel, né, capítulo 15, versículo 22, Samuel declara: agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é o melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. Então, às vezes a gente quer agradar a Deus fazendo coisas estratosféricas, fazendo coisas grandes sacrifícios da nossa vida, sendo que o que agrada a Deus, o que alegra o coração de Deus é nós obedecermos a sua palavra. É bem simples. É nós conhecermos a sua palavra, estarmos debaixo daquilo que Deus ordena para as nossas vidas, correto? Então, adora-se a Deus pelo que ele é, nos submetendo ao seu governo e autoridade, correto? Essa também é uma maneira de nós adorarmos a Deus, submetemos ao seu governo e autoridade. Devemos dar ao Senhor tudo o que temos, corpo, alma, inteligência, talentos, enfim, todo o nosso ser, para que estejam à disposição do seu governo. Ou seja, você nasceu com alguma habilidade. Todos nós temos alguma habilidade, todos nós temos algum talento, ok? Então, quando nós colocamos esse talento a serviço de Deus, nós estamos adorando a Deus, tá certo? Todos nós temos alguma habilidade, algum talento, e precisamos colocar esse talento à disposição do trabalho da obra de Deus. Nós temos dons, né? Outro dia, na escola dominical, participando, eu dei uma explicação um pouquinho sobre o que é o talento, sobre o que é o dom. O dom a gente pede a Deus, tá certo?
O talento, a gente nasce com ele, ok? Então, alguém tem talento para aprender a tocar instrumento rapidinho, ok? Então, ele nasce com ele essa disponibilidade, essa facilidade de aprender a tocar algum instrumento. Eu já não tenho, eu nunca consegui aprender nenhum instrumento, ok? E muito menos aprendi a ser afinado para cantar, tá certo? Isso é um talento que a pessoa tem. E existe o dom que Deus dá, e que Paulo fala que a gente tem que procurar esses dons, tem que pedir o dom a Deus, tá certo? Mas tudo aquilo que nós temos, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa inteligência, tudo que a gente tem dentro da gente, que a gente nasceu com isso, a gente precisa colocar à disposição do governo de Deus, do trabalho da obra de Deus. Essa é uma maneira muito simples da gente adorar a Deus. Essa é uma maneira muito tranquila da gente adorar a Deus, fazendo aquilo que a gente sabe fazer. Correto? Se eu tenho disponibilidade para ajudar alguém, para consolar alguém, para confortar, para orar com alguém, se eu tenho essa facilidade, essa disponibilidade, eu tenho que colocar isso em evidência. E não fazer como aquela parábola dos talentos, que o cara tinha um, foi lá e escondeu, né? Ou seja, a gente nasce com alguma coisa, a gente tem que usar isso aí em prol da obra de Deus, porque isso vai ser cobrado da gente um dia, ok? Tá dando para todo mundo entender? Está tranquilo? Então, agora nós vamos agora especificar, né? Então, o Celso deu uma geral de tudo, então nós vamos agora trabalhar em cima do lar, né? Que a gente vai afinalar, né? Vai bem chegar no foco. Tá dando para escutar bem? Tá dando para me ouvir? Eu falo mais alto um pouquinho. Tá dando para me ouvir direitinho? Então, vamos lá, né? A forma com que nos relacionamos define a adoração. Essa, nós vamos referindo à adoração no lar, certo? Então, como nós nos relacionamos no lar, define como está sendo a minha adoração a Deus. Porque a gente adora a Deus na igreja, de várias formas que o Celso falou, mas a gente quer agora, né, trabalhar essa parte. Então, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, aqui a gente mostra primeira ideia de unidade, né? Deus criou o homem e a mulher para essa unidade. E a gente precisa de aprender de novo, sabe? A entender, a vivenciar essa unidade, esse propósito de Deus, que o desejo do coração de Deus foi a unidade, sempre foi a unidade. E quando ele fez o homem e a mulher, era esse o desejo, né? Que essa unidade continuasse. Mas, infelizmente, né, as coisas, a vida vai levando as pessoas a perder essa essência. E a gente, na realidade, está precisando de aprender. A gente tem que aprender de novo a vivenciar a unidade no lar. Às vezes, há muitos conflitos pela falta de entendimento e de compreensão dessa unidade. A gente quer trabalhar isso. Eu coloquei uma nota ali, que é um casal forma uma família, eu coloquei o versículo ali do capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, que diz assim, na minha versão: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne, ou seja, eles tornam uma unidade, correto? Então, um casal, ele forma uma família. Por que eu coloquei isso aqui? Porque existem diversas coisas que podem ocorrer. Na situação do mundo moderno que nós vivemos hoje, às vezes o casal opta por não ter filhos, correto? Às vezes eles não podem ter filhos por algum motivo biológico. Então, às vezes, se sentem excluídos. E não, o casal, o homem e a mulher, conforme Deus criou, eles formam uma família, eles são uma família. Correto? Então, a gente precisa entender isso na nossa mente. A família não é só aquele casal que tem 1 ou 2 filhos ou que tem um monte de filhos, conforme antigamente tinha, né? Meus tios tinham 13, 14, 15 filhos. Hoje a gente só pode ter 2, olha lá quando pode ter, né? Mas, às vezes, opta por ter 1. Mas o casal, a gente precisa entender isso, o casal é uma família. O casal é uma família constituída por Deus.
já se forma uma família a partir do casal, ok? Isso a gente precisa entender também. Muda? Sim. Então, unidade na adoração, na prática, né, na vida da família. Aí tem um versículo de João 6,38. E aí, depois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, quando ele veio, né, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele tinha suas vontades. Jesus tinha as vontades dele, tinha, tanto ele que mostrou que no momento de ir para a cruz, como ele, né, sofreu aquele momento e pediu ao Pai, se fosse possível, para passar dele esse cálice. Então, realmente, ele tinha vontade, mas ele queria fazer o quê? A vontade de Deus. Então, a unidade é aí, entendeu? Você fazer, você ter atitudes para você ter aquele objetivo que você tinha, o foco, não perder o foco, né? Qual que era o foco ali? Era a salvação da humanidade, era morrer na cruz. Custasse o que custasse, era essa a função. Então, o Jesus ele é um exemplo para nós, para a gente entender, para vivenciarmos isso. Então, na família, a gente precisa de entender isso, né? Jesus, então, ele agia assim e para nos ensinar que a unidade na família precisa de haver essa renúncia, né? Pelo bem comum, eu vou renunciar. Cada um renuncia um pouco. Então, quando nos relacionamos, vivenciamos emoções que, por sua vez, podem gerar sentimentos que desagradam ao Pai. Então, precisamos cultivar bons sentimentos para uma verdadeira adoração. O que acontece? Na família, é que as emoções e os sentimentos, eles são mais intensos. Quando a gente está fora de casa, a gente segura a onda, né? A gente vai, não, vou deixar isso para lá, mas quando a gente está em casa, a gente está à vontade, né? Então, aí ali aflora muita coisa. E nesse momento, quando as emoções vêm, a gente precisa de trabalhar essas emoções, cuidar delas, porque elas é quem vão, que se a gente cuidar dessas emoções, vai definir a nossa adoração. Porque se a gente deixar as emoções tomarem conta da gente e a gente começar a fazer coisas e ter atitudes que desagradam a Deus, essa adoração ficou falha, né? As emoções são naturais, elas fazem parte de nós. Então, no texto está, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. É isso que a gente precisa de trabalhar muito. Quando a gente tem uma perturbação, uma emoção que nos perturba, porque as emoções boas é tranquilo, né? A gente não tem que se preocupar, mas é as emoções perturbadoras, né? Aquelas emoções que causam conflitos, que vai gerar em nosso sentimento coisas ruins. Essas emoções que são as que atrapalham essa adoração. Então, a gente precisa de chegar e aquietar nosso coração. Então, a gente precisa de analisar sobre essas emoções. Então, fala aqui, ó, falai com o vosso coração. Então, tá claro que nós temos que parar e falar com o nosso coração, para começar a analisar e começar a refletir sobre essa emoção. Essa emoção que veio, né? O que está acontecendo? Por quê? Né? Por que ela está vindo? O que aconteceu? Qual foi a causa? E eu começar a pensar. E quando eu conseguir entender o que eu estou sentindo, e aí sim, eu vou poder conseguir trabalhar ela de tal forma que o sentimento que ela gerar em mim não vai causar dano para esse relacionamento e para essa adoração. Porque se nós temos um propósito de adorar a Deus no lar, nossos relacionamentos fazem a diferença. Como que nós vamos estar lá que estamos adorando a Deus se temos mantendo no nosso coração sentimentos que não deveriam de estar ali? E aqui fala em Salmos 4, o 5, né, versículo que eu esqueci de ler, oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Então, esse versículo aqui, a gente vai trabalhar ele agora, falando dele até o fim. Né? Lembrando, então, vamos lembrar sempre disso, né? A palavra-chave aqui para a gente trabalhar esse assunto é a palavra de confiar no Senhor e a parte de falar com o vosso coração. Nós vamos trabalhar tudo isso mais para frente. Eu queria dar uma entradinha aqui, só daquilo que eu falei no começo, correto? Nesses quase 40 anos de casado, esses últimos 5 meses foram os meses que nós ficamos mais juntos. Eu e Celia, entendeu? Antes a gente tinha os nossos trabalhos, a nossa vida, e a gente se encontrava em pouco tempo. Então, essas emoções que ela fala, que ela cita aqui, que são naturais e fazem parte de nós,
às vezes, extrapolam. Às vezes, a gente deixa essa emoção, esse sentimento transbordar para as coisas que levam, às vezes, até uma agressão por palavras, por gestos, né? Ou até uma agressão por não fazer nada, né? Ficar omisso em determinadas situações. É isso que a gente precisa trabalhar, porque dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, da nossa convivência com a família, a gente precisa ter esse ambiente, para que seja um ambiente de adoração a Deus, dentro daquilo que eu falei, amar o próximo. Quem que é meu próximo hoje? É quem está vivendo comigo dentro da minha casa, porque eu não estou tendo relacionamento com ninguém fora de casa. Então, a gente precisa amar em detrimento de todas aquelas qualidades e defeitos que eu falei no começo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso aí. A gente precisa tomar cuidado com essas emoções, conforme o texto fala ali, né? Na minha versão fala, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Antes de eu me casar, eu me lembro bem das palavras do meu sogro. Ele citou esse versículo, né? E falou assim, olha, vocês vão ter briga, vocês vão ter dificuldade, vocês têm dia que vão estar com raiva um do outro, vão discutir. Só faça uma coisa, não vão para a cama sem antes se acertarem. Não durmam sem antes se acertarem e chegar no acordo. Porque é muito ruim a gente deitar brigado, né, um com o outro e acordar no outro dia daquela mesma maneira. É muito ruim. Então, a gente sempre teve isso. Teve problema? Na hora que a gente vai deitar, a gente lembra daquilo ali, pede perdão, pede desculpa, quem tem que pedir, e se acerta. É isso que a palavra diz, né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, tá certo? Então, a gente pode irar. São emoções que a gente tem, são sentimentos que a gente tem. A gente não pode deixar isso transbordar de uma maneira que atrapalhe a nossa unidade, que atrapalhe a nossa adoração a Deus. Então, nessa parte que a gente falou sobre, né, falar com o vosso coração, sobre a vossa cama e calai-vos, nós temos que decidir o que a gente vai fazer com a emoção. Nós temos que buscar no nosso coração, que decidir. Então, é igual amar, né? Amar é decisão. Você decide se vai amar ou não vai. Então, a gente precisa trabalhar essa parte muito mesmo, para a gente poder conseguir vivenciar tudo isso que a gente quer propor aqui. O que atrapalha a nossa unidade na adoração, né? Cultivar sentimentos que desagradam a Deus. Se o propósito é a adoração, devemos agradar aquele que adoramos. Com o quê? Com os nossos sentimentos. Então, no lar, a maior adoração é a gente vivenciar sentimentos que agradam a Deus. Isso agrada o coração de Deus. Ele recebe essa adoração e a bênção vem sobre o lar, sobre a família. Todos são beneficiados. Muitas das nossas ações estão ligadas aos nossos sentimentos. Dessa forma, precisamos conhecer nossas emoções e direcionar os sentimentos. Isso é importante. Eu tenho conhecimento da emoção, o coração, né? Eu deixo meu coração começar a conhecer tudo isso que está acontecendo comigo. No momento em que eu entendi tudo que está acontecendo, eu vou direcionar. Isso é um treino, né? Tem hora que depois que você já está treinado, você rapidinho você resolve. Mas tem casos que demoram uns dias, mas tudo bem. A gente tem que trabalhar isso. E aí, o que nós precisamos de fazer para a gente acostumar a ter uma vida prática, a ter uma prática de adoração, para essa prática ser real na nossa vida? A gente está sempre se perguntando, que sentimentos estou nutrindo a partir desta emoção que está se manifestando pelo fato ocorrido? Ou seja, eu sei que aconteceu uma coisa e aquela emoção está aflorada, né? Aí eu tenho que perguntar, que sentimento eu estou nutrindo? Porque a emoção, ela nos leva a nutrir sentimentos, né? Eu tenho uma emoção, eu fico com raiva, por exemplo, eu fico irada. Eu posso ter um sentimento bom ou ruim. Essa ira pode me levar a tomar atitudes ruins, né? Ter um sentimento até de mágoa, de rancor. Como essa ira pode fazer com que eu reflita esse sentimento e pense que eu preciso de mudança. Então, ela vai ser uma atitude positiva. Eu tenho que mudar alguma coisa tem que ser mudada. Isso já é positivo. É igual crise. A crise, ela é ruim, desagrada? Desagrada. Mas, através da crise, a gente cresce. Quando é que as pessoas mais crescem? Na crise.
Na crise é que desenvolve mais, as pessoas desenvolvem mais. Então, é uma coisa dolorosa, mas que é bom para o crescimento. Pode passar. Agora, o que atrapalha, né, esse relacionamento, né, essa adoração, porque adorar com os nossos nos relacionamentos, adorar a Deus nos relacionamentos. Então, o que atrapalha é o egocentrismo e a competição. Isso é muito perigoso, porque quando a gente se fecha na gente mesmo, e só pensa na gente, só pensa no meu bem-estar, não conseguimos. E quando a gente começa a competir para ver quem está com a razão, quem é melhor, quem também não vamos conseguir. Essas duas coisas são muito perigosas. Eu preciso trabalhar muito, cuidar muito disso, para isso não vir a impedir essa adoração, essa verdadeira adoração, essa unidade, né? Que sermos unidos na adoração. E a prática, né? Como que a gente vai trabalhar isso na prática? Como que é que a gente faz no dia a dia? Não é? Porque a gente fala assim, muito bem falar, é fácil falar, quero ver na hora que a coisa estiver difícil, como é que vai ser. Olha, a melhor forma da gente ter essa atitude de conseguir vencer e vivenciar essa adoração, essa dependência em Deus, né? Quando a gente percebe, olha só, uma coisa que a gente tem que ter na mente, nós somos salvos pela graça, certo? A graça de Deus é a que a gente recebeu que não merece, né? Nós não merecemos e recebemos. Então, nós recebemos de Deus a salvação, apesar de não merecermos. Então, é claro que nós somos cheios de falhas e defeitos. Então, o primeiro momento que eu tenho que assumir, que eu preciso de vivenciar é eu entender que eu tenho falha, né? Eu admitir que eu tenho falha, admitir que eu preciso de estar submissa a Deus, que eu preciso que Ele esteja em mim, que o Espírito Santo esteja em mim, para que eu consiga chegar aonde o meu coração deseja, de adorar a Deus. Então, o primeiro momento eu quero adorar com a minha vida, com meus relacionamentos, com meus sentimentos. A gente ter essa convicção de que eu sou falho. E aí eu viver a graça. Só que o que acontece? Muitas vezes nós vivemos a graça só pensando que quando eu morrer eu vou para o céu, quando eu morrer eu vou encontrar com Jesus, eu vou estar salvo, vou ter vida eterna com Cristo. E a gente esquece que essa graça ela é agora, presente. A gente pode vivenciá-la já. Ela é dinâmica. Ela acontece na nossa vida em todos os momentos. Essa graça, ela existe a partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida, que o Espírito Santo começa a habitar em mim, trabalhar na minha vida, eu já estou em graça. Um Espírito Santo dentro de mim, agindo em mim. Que isso? Olha só, que isso é profundo demais. Então, quando eu percebo que o Espírito Santo está em mim, que eu tenho tudo para viver essa adoração real, eu consigo vivenciá-la de verdade. Eu não fico me cobrando, porque eu não estou aqui propondo cobrança para você se sacrificar. Não é isso. É você viver essa graça todos os dias, todos os momentos, viver essa graça. Então, me coloco diante de quê? Da submissão de Deus e dessa certeza que eu preciso que o Espírito Santo age em mim. Então, se eu estou numa situação difícil, um sentimento, uma emoção que está difícil para ser trabalhada em mim, eu não estou conseguindo trabalhar, eu tenho que admitir e falar, Senhor, eu recebo essa graça, né? A graça que liberta, a graça que transforma, a graça que nos restaura. Essa graça, eu preciso de falar isso, pensar isso e viver isso. Eu preciso de viver a graça e não ficar pensando que a graça é só para o futuro, ela é para agora, para já. Essa graça eu já vivo ela. É igual o reino de Deus. Muitas vezes a gente acha que o reino de Deus, a gente só vai viver o reino de Deus lá, né, para frente. Não, o reino de Deus já está em nós. Então nós já podemos vivenciar esse reino. Então, por isso que nós temos uma proposta, né? Nós estamos propondo, né, a cada um de nós exercitarmos essa adoração no lar. A gente conseguir vivenciá-la com mais verdade. Aquele texto que fala que meus verdadeiros adoradores me adoram, né, em espírito e em verdade. Quando a gente está diante de Deus com todo nosso ser, o que a gente é realmente, a gente se coloca, não começa a camuflar com nossas emoções, que nós somos o que somos mesmo, nós temos todas essas emoções dentro de nós.
Então, quando a gente começa a colocar diante de Deus todas essas emoções e começa a trabalhar para que essas emoções tragam bons sentimentos, porque é o que Deus quer, né? Ele quer de novo, porque a Bíblia fala, né? O fruto do Espírito é amor, longanimidade, paz, alegria. É isso que ele quer de nós. Que esse fruto do Espírito seja produzido em nós. A gente tem tudo. Nós temos o Espírito Santo, né? Podemos vivenciar o reino de Deus, a presença de Deus, né? Porque quando eu falo em reino de Deus, eu quero dizer que eu estou debaixo de um reinado. Quem é esse rei? É Deus. É a presença dele. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós não estamos sós, né? Nós não estamos sozinhos. Então, essa adoração que agrada o coração de Deus, que vai trazer bênçãos abundantes para o nosso lar, para a nossa vida, é essa adoração em que eu abro mão do meu eu, né? Dessas emoções ruins, para cultivar, trabalhar bons sentimentos, para que esses sentimentos glorifiquem a Deus. É essa a nossa proposta. Se alguém quiser falar alguma coisa. Bem, para a gente finalizar o que a gente trouxe, alguns dias atrás eu fiz um curso de capacitação e discipulado nesse endereço que está aí, www.mulheresmentoras.com.br, e tem o homensmentores.com.br. Nós aprendemos que nos pequenos grupos, né, era uma capacitação sobre discipulado, nós precisamos criar um ambiente de graça, ou seja, um ambiente onde a graça de Deus habita. A gente entende que o nosso lar, que a nossa casa, a nossa família, é um pequeno grupo de discipulado. A gente vai aprendendo um com o outro. Portanto, a gente precisa criar na nossa casa esse ambiente de graça onde Deus habita, correto? De tudo aquilo que a gente já falou com relação à adoração, as várias maneiras de adorar a Deus, se a gente consegue criar esse ambiente de graça dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, com certeza vai ser 24 horas de adoração a Deus, tá certo? O que é esse ambiente de graça? O ambiente de graça é onde há o amor ao próximo, correto? Então, quando eu amo aquelas pessoas que estão dentro da minha casa, em todo o sentido do coração, do amor, né? Conforme eu disse, com todos os defeitos e qualidades, quando há esse amor, há um ambiente de graça. Quando há o respeito às limitações, correto? Quando eu respeito as limitações daqueles que estão dentro da minha casa, dentro deste ambiente comigo, quando eu respeito essas limitações, é uma maneira de estar adorando a Deus. Quando há um compromisso com Deus, correto? Este é um ambiente de graça, quando nós todos, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, estamos no mesmo compromisso com Deus, de fazer a vontade de Deus, onde há cumplicidade dentro desse propósito, onde nós somos cúmplices uns dos outros, né? De estar ali adorando a Deus e vivendo segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. E essa vontade, ela está expressa na Bíblia. Então, lá no começo, quando nós falamos que uma forma de adorar a Deus é quando nós estudamos a sua palavra, quando nós meditamos na sua palavra, quando nós buscamos conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus, nós estamos adorando a Deus. Então, quando nós estamos cúmplices nesse mesmo propósito de adorar a Deus, é um ambiente de graça. E onde há uma compreensão dos momentos ruins ou difíceis que nós passamos também. Quando nós conseguimos compreender o cônjuge, quando nós conseguimos compreender os filhos, se nós os temos, quando nós ajudamos mutuamente, compreendendo essas limitações, a gente está criando um ambiente propício de adoração a Deus dentro da nossa casa. Então, criar esse ambiente de graça dentro da nossa casa é isso, entendeu? É um ambiente onde 24 horas nós estamos adorando a Deus, seja controlando as nossas emoções, né? Canalizando os nossos sentimentos e as nossas emoções para dentro da vontade de Deus, para dentro daquilo que Deus quer das nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós estamos criando esse ambiente de graça.
É o ambiente onde Deus habita, onde a graça de Deus habita, onde o Espírito Santo de Deus habita, com todas as nossas imperfeições e fraquezas. Mas se nós estamos nesse propósito de amar o próximo, de se fazer segundo a vontade de Deus, de conhecer essa vontade de Deus, aí nós estamos realmente num ambiente de adoração a Deus de diversas maneiras. A gente pode estar cantando, a gente pode estar dançando num momento de alegria, de uma graça recebida, né? De um favor imerecido de Deus recebido. A gente pode estar cantando, pode estar louvando, conforme eu disse, pode estar escrevendo um poema de gratidão a Deus. Várias maneiras que nós adoramos a Deus. E adoramos também canalizando os nossos sentimentos e as nossas emoções para dentro daquilo que Deus quer das nossas vidas, ok? Bem, você quer falar mais alguma coisa? Não. Então, é isso que a gente queria apresentar para vocês, tá?